Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios. Seja muito bem-vindo. Desde a invenção da primeira câmera, estima-se que tenham sido tirados trilhões de fotos ao longo da história. No entanto, foram perdidas ao longo do tempo e por vários motivos. Os historiadores dizem que, se pelo menos metade dessas perdas que ocorrerem no mundo atual, sem dúvida teria uma forma diferente. Muitas pessoas foram mudando durante o início dos séculos XVIII e XIX. Os exploradores seguiram por terras intocadas, documentando suas descobertas ao longo do caminho. Então, hoje, vamos dar uma olhada no que este explorador encontrou escondido na floresta. Segundo especialistas, parte dessas fotos desaparecidas são de exploradores e turistas que foram tiradas nos séculos XIX e XX durante as buscas em terras desconhecidas. Os historiadores acreditam que tais fotografias são notavelmente raras e muitas vezes datam do início do século XX. No entanto, não parece que todas essas imagens tenham desaparecido, porque de tempos em tempos se ouvem notícias da descoberta de álbuns antigos de todo o mundo. Um desses casos que recentemente apareceu na internet é a notícia relacionada à descoberta do álbum perdido do famoso explorador britânico que desapareceu em 1925 após a descoberta da cidade perdida de Zé. Mas entre essas florestas da Amazônia, a cidade perdida disse ser o nome dado pelo coronel em inglês, com base em suas descobertas no rio Amazonas. Fawcett chegou à conclusão hipotética de que existe uma civilização moderna nesta região, e suas ruínas devem ter sobrevivido até aquele dia em 1925. Fawcett, junto com seu filho Jack e seu amigo Halley, se perderam nas florestas do Mato Grosso. Depois de todos esses anos, foi recentemente afirmado que um dos livros de Percy Fawcett, contendo algumas fotografias de suas explorações, foi encontrado em uma casa perdida, onde se dizia que era que viveu. A veracidade dessa afirmação ainda não foi confirmada oficialmente. Mas, se essas imagens forem verdadeiras, você pode ter certeza de que Fawcett fez uma grande descoberta na Amazônia. Essas descobertas incluem árvores estranhas, pássaros que nunca foram conhecidos pela ciência, primitivas. O mais importante é que pessoas com rostos muito estranhos, que não parecem com pessoas comuns. A especulação sobre civilizações modernas pré-diluvianas é fascinante, embora envolta em mistério e conjecturas. Muitas teorias sugerem a existência de sociedades avançadas, possivelmente até tecnologicamente sofisticadas, que eventualmente foram perdidas para sempre devido a catástrofes naturais, como o dilúvio. Essas civilizações, se existiram, desafiam nossa compreensão convencional da história e da arqueologia, levantando questões sobre o potencial ciclo de ascensão e queda das sociedades humanas. Alguns argumentam que seus conhecimentos e realizações poderiam ter sido preservados em mitos e lendas ao longo dos séculos. Contudo, a falta de evidências tangíveis torna difícil validar tais especulações, deixando-as no reino do intrigante e especulativo. Refletir sobre essas possibilidades nos instiga a reconsiderar nossas narrativas históricas e a manter uma mente aberta para o que ainda pode estar por descobrir em nosso passado profundo. Eu me chamo Hélio Tavares, e esse é o nosso canal de mistérios. Um geólogo chamado Alexander Koutipin acredita que estas marcas misteriosas, as quais se estendem ao longo do Vale Phrygian, no centro da Turquia, foram feitas por uma raça inteligente. Ele sugere que essas marcas, que remontam a cerca de 12 ou 14 milhões de anos, foram deixadas por uma raça inteligente que utilizava veículos com rodas. Ele teoriza que esses veículos, devido ao seu peso, deixaram sulcos profundos em um solo macio, que posteriormente petrificaram ao longo do tempo. O geólogo comparou essas marcas a pegadas petrificadas de dinossauros, ressaltando a familiaridade dos geólogos com tais fenômenos. Após uma expedição ao local com 3 colegas, Koutipin descreveu as marcas como trilhas petrificadas em rocha tufácea, composta por depósitos de cinza vulcânica compactada. Ele destaca que essas trilhas não podem ser atribuídas a seres humanos,
e argumenta que estamos lidando com veículos todo-terreno de uma civilização desconhecida. Coach Pin desafia a abordagem convencional da ciência sobre o assunto, acreditando que muitos arqueólogos evitam discuti-lo por medo de arruinar as teorias estabelecidas. Ele sugere que essas marcas são evidências de civilizações altamente avançadas, que habitaram a Terra em um passado distante, desafiando assim nossa compreensão da história humana pré-clássica. Essas descobertas levantam questões intrigantes sobre a possibilidade de civilizações antigas, com tecnologias avançadas, existirem muito antes do que acreditávamos anteriormente. Estamos prestes a explorar uma descoberta que pode mudar nossa compreensão da antiguidade. Hoje vamos falar sobre a cidade perdida nas selvas do Equador. As lendas ancestrais sempre nos cativam com mistérios e enigmas, e as lendas equatorianas não são diferentes. Elas narram a existência de antigas cidades de gigantes, abandonadas há eras e gradualmente engolidas pela natureza. E acreditem ou não, essa descoberta deslumbrante sugere que esses gigantes podem ter sido mais reais do que jamais imaginamos. No coração da bacia amazônica, várias tribos juntas histórias de uma antiga raça de gigantes que ergueram cidades esplendorosas muito antes da chegada dos seres humanos normais à região. Em 2012, uma expedição feita por pesquisadores e exploradores decidiu desvendar essas lendas, levando-os a uma área remota das selvas equatorianas. Um local sagrado para as tribos locais, associado a espíritos poderosos e misteriosos, revelou algo que desafiaria nossas noções de história e engenharia. Um vislumbre das estruturas antigas megalíticas deixou tudo sem palavras. A peça central era uma pirâmide colossal, erguendo-se a incríveis 80 metros de altura e largura. Composta por pedras irregulares que pesavam aproximadamente 2 toneladas cada, suas precisão e simetria indicavam mãos habilidosas por trás da construção. A superfície suave e um material semelhante ao cimento usado para unir as pedras revelaram segredos surpreendentes. Os índices apontam que esses gigantes antigos possuíam conhecimentos avançados de engenharia, possivelmente utilizando o que pode ter sido o primeiro concreto das Américas. No entanto, a descoberta mais intrigante foi a das antigas ferramentas espalhadas pela floresta. De tamanho colossal e idade avançada, essas ferramentas deixam os especialistas perplexos. O escritor e pesquisador Bruce Fenton, que fez parte da equipe de exploração, sugere que essas ferramentas podem ter sido usadas na metalurgia e são incompatíveis com o tamanho humano padrão. E o que isso nos diz sobre a antiga habitação? Fenton enfatiza a presença de martelos extremamente grandes, estabelecendo uma conexão possível com a raça de gigantes das lendas. Mas isso não é tudo. Com outras expedições anteriores revelando ossos de dimensões impressionantes, espalhados por cavernas da América, como evidências se acumulam, apontando para uma narrativa histórica que precisamos explorar mais a fundo. No entanto, como em todas as grandes descobertas, há controvérsias. As autoridades equatorianas em 2013 consideraram o local uma formação natural, apesar das evidências convincentes. Essa atitude levanta questões sobre a possibilidade de ocultar relíquias que poderiam apoiar a teoria dos gigantes. E aqui estamos nós, diante do enigma não resolvido. Quem eram esses gigantes? E se essa cidade abrigava uma civilização há muito esquecida? Infelizmente, muitos artefatos já foram roubados, dificultando nossa compreensão completa dessa narrativa incrível. Pessoal, essa descoberta nos mostra que as lendas podem conter mais verdades do que imaginamos. A cidade perdida dos gigantes continua a desafiar nossa compreensão e a nos inspirar a desvendar os segredos enterrados na história. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar seus pensamentos nos comentários e se inscrever para mais aventuras emocionantes aqui em nosso canal. Até a próxima, exploradores!